Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar de mais um caso de EQM ou de experiência de quase morte. Esse fenômeno tão impressionante que a partir de um acidente, a partir de um problema físico, as pessoas conseguem ter experiências fora do corpo e vislumbrar o que existe após a morte. E o relato que eu vou ler hoje ele é muito interessante em diversos aspectos. Mas antes, eu gostaria de dizer que se você tem interesse por EQM, experiência de quase morte, fenômenos transcendentes e assuntos que envolvem a expansão da consciência e o autoconhecimento, então se inscreva no canal, porque assim você vai ser avisado de cada vídeo novo, de cada tema que vai ser trabalhado, inclusive sobre as nossas lives às terças-feiras. Então, curta, se inscreva e, se puder, compartilhe. E sempre lembrando que esse é o quadro chamado Voltei para Contar. E o principal, o foco aqui são de pessoas que preferiram permanecer no anonimato, que não quiseram se mostrar publicamente. Por isso que eu vou ler esse relato delas. Então, por razões pessoais, não querem aparecer. Mas elas deixaram os seus depoimentos com pesquisadores que estudam cientificamente e seriamente o fenômeno da EQM. O que vale muito a pena, porque assim a gente pode entender e analisar tudo conforme a pessoa realmente passou. E o caso de hoje é um caso bem emblemático. É o caso que eu vou colocar os dados aqui, é da Kitty, uma mulher, foi identificada apenas como Kitty S, no ano de 2010, lá na Dinamarca, e aconteceu em função de um trauma no sistema nervoso. E esse caso aqui a gente vai poder comentar porque muitas pessoas sentem falta daquele parente, daquela pessoa, aquele ente querido que já partiu. E no final da experiência eu vou comentar uma coisa muito importante para você ou para essas pessoas que têm esse tipo de saudade. Então a Kitty começa o seu relato da seguinte forma: depois de sentir uma dor muito forte na cabeça, de repente descobri que não conseguia controlar meus braços e pernas com meus pensamentos. Os sons e imagens começaram a ficar confusos e eu não conseguia falar. A dor ficou ainda mais intensa. E eu me sentia desmoronando no chão enquanto tudo escurecia e ficava em silêncio. Eu sabia que estava morrendo e meus últimos pensamentos eram de meus entes queridos. O preto ficou como um obturador de câmera se fechando. Senti como se estivesse sendo transportada, mas não conseguia ver nem ouvir nada. O obturador da lente imaginária da câmera se abriu novamente. Sabe o obturador quando a imagem ela vai fechando em si mesma e some? Então, agora a imagem, o preto, saiu e ela voltou a enxergar. E ela diz: agora tudo era diferente. Eu era diferente e me sentia maravilhosa. Não tive mais nenhuma dor. Eu não estava mais preocupada com meus entes queridos, pois sentia como se ainda estivesse com eles. Mas eu também estava com muita gente. Eu estava com todos e tudo. Olhei em volta e vi que estava em um parque com tamanha beleza que nunca tinha visto nada igual. A grama estava bem cuidada. Havia uma grande árvore, talvez um carvalho, com uma forma perfeita. O céu estava de um lindo azul, mas de alguma forma ele estava vivo. Tudo estava perfeito, sem qualquer decadência ou imperfeição. Eu estava de pé em um caminho que se curvava na minha frente. Era tão branco e brilhante e ainda não machucou meus olhos. Eu sabia que isso devia ser o céu e estava sentindo o amor e a aceitação de Deus. Então, meu pai apareceu na minha frente. Ele havia falecido cerca de 10 anos atrás. Aqui, ele parecia tão perfeito, saudável e feliz.
E eu estava tão feliz em vê-lo novamente e queria pular em seus braços. Eu sabia que se virasse aquela esquina no caminho, poderia ficar com meu pai para sempre. Mas meu pai me parou e disse, sem falar fisicamente uma palavra: Você precisa voltar. Ainda não é a sua hora. Por um breve momento, comecei a protestar na minha mente, mas me contive. Se meu pai estava dizendo isso, deve ser a verdade e que é o melhor e necessário para mim. Meu pai nunca me enganaria. Fiquei triste, mas o obedeci. Entendi que tinha que deixar este lugar maravilhoso. Mas antes de sair, vi filas e mais filas de pessoas. Eles eram gays e heterossexuais, de cores diferentes, religiões diversas. Alguns eram deficientes, outros eram jovens, enquanto alguns muito velhos. Essas pessoas estavam todas de mãos dadas, mostrando amor e perdão um pelo outro. Então, tudo voltou ao preto novamente. Senti uma sensação terrível e pesada e voltei a ter uma dor tremenda. Eu sabia que estava de volta ao meu corpo físico, mas eu não era a mesma pessoa que eu tinha sido antes de tudo isso. Eu tinha mudado. Desde que me recuperei da cirurgia e do coma, tive algumas experiências com a comunicação do outro lado. Agora sei que os espíritos estão lá. Tive comunicação com meu pai. Tenho visto alguns espíritos que querem se comunicar com os outros através de mim. Na maioria das vezes, eles só querem confortar aqueles que perderam e aqueles que foram um dia seus entes queridos. Eles querem que saibamos que estão em um ótimo lugar. Esse foi o relato da Kitty, um relato curto, mas muito bom em diversos aspectos. Eu acho que o ponto principal aqui é justamente essa questão dela encontrar esse ente querido, encontrar o pai. Agora, vale a pena citar que ela estava então numa comunidade extrafísica, ou seja, uma comunidade em outra dimensão, uma comunidade que está além da dimensão material que a gente está aqui. E é sempre, às vezes, um relato, ele é muito parecido nesse sentido, que se diz que é um lugar perfeito, de cores vivas, parece que há uma vivacidade no lugar, há uma energia diferente, algo que a pessoa, apesar de parecer muito aqui com a Terra, é completamente diferente em tudo, na essência, assim por diante. E ela estava num local com essa descrição, e eis que então ela encontra o próprio pai. E havia ali uma fronteira. Isso acontece em muitas experiências de quase morte, onde a pessoa sabe que se ela passar um determinado local, que muitas vezes é um processo simbólico, ela vai morrer. Ela vai descartar, não morrer, ela vai descartar o seu corpo físico, e vai então viver permanentemente naquele local. E ela sabia que passando aquele local ali, aquela curva, ela poderia ficar com o pai dela, né, iria descartar o corpo. Mas o pai disse, não, não é a sua hora. Ela mesmo contrariada obedeceu. Mas olha o ponto fundamental aqui. Muitas pessoas estão ali querendo encontrar parentes, com saudades, ou querendo entender como é que estão seus entes queridos. E elas ficam às vezes angustiadas, aflitas. Muitas partem para diversas formas no intuito de tentar ter um consolo, de tentar ter um conforto e saber que a pessoa está bem. A própria Kitty falou que após EQM aconteceu dela ter mais contato com esses espíritos, ou seja, com esses seres extrafísicos, esses seres né, que estão em outra dimensão, esses espíritos, como é conhecido popularmente. Então essas consciências que ela começou a se comunicar, era justamente para falar o quê? Para os entes queridos delas que elas estavam bem, que elas estavam felizes, estavam em locais bons. Mas veja, ainda não é a solução, ainda não é o processo ideal. Mesmo que aqui chegasse para alguém e falasse assim, olha, eu encontrei o seu parente que você gosta muito, ele quer falar que ele está bem, para você não se preocupar. Mas você tem que acreditar na pessoa. Muitas vezes existem erros, equívocos. Muitas pessoas que são tidas como parapsíquicas, sensitivas ou médiums, acabam errando, sim, se equivocando.
Quantas pessoas não receberam, por exemplo, cartas psicografadas e falaram, poxa, mas não está aparecendo a pessoa, ou mesmo que até lembre, não é o suficiente, a pessoa ainda se sente emocionalmente abalada, ela se sente ainda não completa com esse processo todo. Às vezes acontece o fenômeno da psicofonia ou da incorporação e existem conversas, mas a pessoa às vezes também sente que não é a mesma coisa. Então o que eu quero dizer com isso? Qual é a forma mais profunda, a forma mais intensa de você de fato ter esse conhecimento, saber como está a pessoa que você gosta, como ela está de fato? É através da experiência fora do corpo. Eu digo e repito sempre nesse canal, sim, todas as pessoas podem sair do seu corpo aplicando técnicas na sua casa sem perigo. Você não precisa passar por um EQM, não precisa ter um risco de vida, ou então dizer assim, nossa, a Kitty, olha só que como ela foi sortuda, teve um problema físico, mas encontrou o pai dela, teve o conforto, sabia como ele estava, soube como ele estava. Mas você não precisa ficar fazendo isso. A gente na verdade, pelos nossos estudos, da ciência que estuda a experiência fora do corpo, que também é conhecido como viagem astral, desdobramento, a gente entende que a ciência chamada projeciologia, que é o estudo da saída do corpo. Todo mundo sai do corpo todas as noites ao dormir. Todo mundo, toda a humanidade, até animais. O problema é que essas pessoas, ou a grande maioria de nós, não temos racionalidade, não temos lucidez. Não estamos conscientes de que não estamos no nosso corpo. E é totalmente diferente de sonho, tá? Totalmente diferente de alucinação, não tem nada a ver. É um fenômeno real. Quase ninguém sai do corpo lucidamente de forma espontânea. Mas se a pessoa aplica técnicas, trabalhar, ela consegue sair. Então você não precisa ficar dependendo de médiums ou de algum evento. Alguém teve uma experiência com uma pessoa que você gosta, ela falou que está bem. Não. Saia do seu corpo, encontre a pessoa que você gosta. E esse encontro pode ser tanto visual como pode abraçar. Você pode tocar, abraçar, sentir a pessoa de novo, sabe? Agora, é claro, nem tudo são flores. Nem todo mundo após a morte está bem. Alguns não sabem que morreram. Mas, enfim, se você quiser saber a verdade, seja ela agradável, seja ela dolorida, aplique técnicas, saia do seu corpo. Inclusive, eu faço o convite para vocês aqui, ó. Nós temos a questão de quem quiser ser membro do canal, a gente fala de técnicas. Lá do botão se inscrever tem o botão seja membro, a gente fala de técnicas para sair do corpo. Nós temos lives, aqui tivemos 5 lives nesse presente momento onde eu gravo esse vídeo, falando de técnicas. Se você já estuda esse assunto, vale a pena. Ah, mas eu não sei nada de experiência fora do corpo, eu posso virar membro, aplicar? Pode aplicar técnica, pode sair, mas não é indicado, o melhor é fazer cursos. Então, faça cursos, né? Inclusive eu recomendo o IIPC, ipc.org. Lá tem cursos mais completos. Se você já entende alguma coisa, seja membro, renove as suas técnicas. Já esqueceu, quer aplicar de novo? Faça. E se o seu parente já morreu, já tem pelo menos 6 meses, quando é uma fase que é melhor não entrar em contato, depois de 6 meses vale a pena. Aplique, se empenhe, desde que, é claro, você tenha um pouco mais também de ponderação. Então não vai querer sair do corpo para encontrar a pessoa toda semana. Você não vai criar uma dependência, você não vai ficar não querendo se desapegar dela. Ela partiu, ela precisa ir. Mas a experiência, enquanto alívio, enquanto entendimento, enquanto você ter mais lucidez de como estão as pessoas que você ama, ela pode ser útil, pode ser bem-vinda e pode valer muito a pena se você tiver interesse nesses assuntos. E você, gostaria de encontrar algum parente? Tem alguém que você realmente gostaria de saber como está, de querer ver, se comunicar com ela mais uma vez? Você já passou por alguma experiência de encontrar algum ente querido? Já teve alguma experiência fora do corpo? Ou algum sonho que você fala, caramba, foi muito real. Será que isso foi sonho mesmo ou foi realidade? Já teve algo nesse sentido? Se teve alguma dessas questões, por favor, coloque aqui nos comentários. Muitas pessoas gostam de saber e tem muitas pessoas que relatam pequenos casos aqui que também ajudam os demais. E caso você já tenha tido uma experiência muito boa, uma experiência que você queira compartilhar com os outros, você pode também vir aqui no canal e dar o seu depoimento em vídeo, falar para as pessoas como é que foi. Ah, eu tenho vergonha, minha família não sabe. Também faça de forma anônima. Escreva aqui para o nosso e-mail, contato@dimensãomental@gmail. Escreva com o máximo de detalhes possível o que aconteceu com você.
assim, sem exagerar em nada e sem omitir nada, sendo o mais criterioso, o mais correto possível, que eu também posso ler o seu depoimento aqui, o seu relato, e isso pode também ajudar e contribuir com outras pessoas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, se isso te fez mudar, refletir alguma coisa, então, por favor, curta esse vídeo. Cada curtida é importante e, com isso, o vídeo ganha relevância e ele vai ser espalhado cada vez mais na internet, no YouTube. Então, eu agradeço muito se puder curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que possa fazer a diferença nesses assuntos, que envolvem experiência com a morte, que envolvem a vida após a morte e esses assuntos que são prioritários dentro da nossa evolução pessoal. Mais uma vez, eu me chamo Alexandre Pereira, esse é o canal Dimensão Mental e eu desejo a todos um forte abraço, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!